nono ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Carla e hoje eu vim explicar um pouquinho para vocês sobre cultura popular, especificamente o folclore. Bom, o folclore todos pensam automaticamente e associam a lendas, mas não é só isso. O folclore tem muito a nos revelar, principalmente em determinadas regiões do Brasil ou de outra parte do mundo. Bom, fora isso, nós ainda também temos a origem da palavra do folclore, que são as manifestações culturais que determinam a identidade de um povo, e mais a questão do reconhecimento como cultura imaterial. Já ouviram falar sobre isso? Bom, esse é um assunto tratado de hoje e eu irei explicar um pouquinho mais. Vamos lá? O que é o folclore? Folclore, entendemos as manifestações da cultura popular que caracterizam a identidade social de um povo. O folclore pode ser manifestado tanto de forma coletiva quanto individual e reproduz os costumes e tradições de um povo, transmitidos de geração para geração. Sendo assim, todos os elementos que estão parte da cultura popular e que estão enraizados na tradição desse povo são parte do folclore. Mas o que é a palavra folclore? A palavra folclore tem origem no inglês e é oriunda do termo folk e lore, que quer dizer folk. O termo, por sua vez, foi originário da expressão folk e lore, criado por um escritor chamado William John Thomas em 1846. Em 22 de agosto de 1846, uma carta de Thomas enviada à revista The Athenaeum foi publicada. O termo de Thomas baseava-se em duas palavras, folk, que quer dizer povo, e lore, que quer dizer conhecimento ou saber de um povo. Lá no comecinho da aula, eu falei sobre a palavra IFAM. E o IFAM é esse termo aqui, ó. É Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Ele toma conta das manifestações culturais material e imaterial. As manifestações do folclore dão-se por meio de mitos, lendas, canções, danças, artesanatos, festas populares, brincadeiras, jogos e etc. O folclore é parte integrante da cultura de um povo e por isso é considerado pela Unesco como patrimônio cultural imaterial. Sendo assim, imprescindível a realização de esforços para sua preservação. Bom, aqui tem um site, gente, e vocês podem sim estar entrando nesse site para ver outros tipos de cultura, lugares, festas. Bom, temos 4 elementos aqui para estar falando sobre o folclore ou cultura popular, tá? Que são as narrativas tradicionais, lembrando a vocês que a origem dessas narrativas, né, de contos, lendas e assim por diante, são origens anônimas, tá? Não existiam autores, isso foi passado de geração em geração, tá? Outra coisa também importante é que não era escrito, essas lendas, né, não eram escritas. Hoje nós temos os escritores, né, como Monteiro Lobato, Câmara Cascudo, Oswald de Andrade, que criaram essa história através das suas ancestralidades, tá? Dos seus contos, que foi passado de geração em geração, e isso eles registraram nos seus livros, ok? Costumes tradicionais. Costume como as festas populares, crenças e superstições, que são saberes relacionados à magia e bruxaria. Tem uma curiosidade também que muitas culturas, né, utilizam, né, máscaras, e essas máscaras elas serviam como identidade e também está espalhando rituais, magias ou mitos, tá? A linguagem popular são os dialetos falados e os jargões populares. São os famosos frases populares, né, ou provérbios e assim por diante, ok? Lendas e mitos são iguais? Não.
As lendas são histórias contadas por pessoas e transmitidas oralmente através dos tempos. Misturam fatos reais e históricos com acontecimentos que são frutos da fantasia. As lendas procuram dar explicação a acontecimentos misteriosos ou sobrenaturais. Já nos mitos, são narrativas que possuem um forte componente simbólico. Como os povos da antiguidade não conseguiam explicar os fenômenos da natureza através de explicações científicas. Daí criaram mitos com este objetivo de dar sentido a coisas do mundo. Os mitos também serviam como uma forma de passar conhecimentos e alertar as pessoas sobre perigos ou defeitos e qualidades do ser humano. Deuses, heróis e personagens sobrenaturais que se misturam com a realidade para dar sentido à vida. Isso são mitos. Bom, uma festa popular pode ser definida como uma manifestação de um povo, cuja intensidade ultrapassa os limites de uma atividade festiva individual, abrangendo a coletividade em festas realizadas em diversos países, como manifestações diferentes. Bom, nós temos Lavagem do Bonfim, que acontece em janeiro, em Salvador, Bahia, o Carnaval, a cada ano bissexto, que é em fevereiro ou março. Depois, festas folclóricas, como os Parintins, que acontece em junho, Festa do Pinhão, do Barretos. Aqui eu só coloquei alguns exemplos, mas existem muitos outros exemplos. O artesanato, além da matéria-prima, a técnica do artesão, muitas vezes passada de geração em geração, soma-se aos costumes, ritos e crenças de uma determinada localidade. Ultimamente, os artesãos têm pensado, sim, na questão da materialidade, como geração de sustentabilidade. Muitos artesãos utilizam as matérias utilizadas não só pela natureza, como palha, semente, mas também outros materiais descartados, que estão sendo reaproveitados em função não só decorativo, mas também com funcionalidade. Danças folclóricas representam de maneira artística o reflexo multicultural, a diversificação proveniente da mistura de etnias e culturas que se proliferam pelo país, seja pelos costumes ou mitos indígenas ou pelas tradições trazidas pelos imigrantes. Essas são as danças que contam suas histórias, crenças ou costume de um povo. Canções ou músicas folclóricas. O cravo brigou com a rosa, marcha soldado, alecrim dourado, se essa rua fosse minha, os escravos de Jó, fui no Tororó beber água e não achei. Muitos desses são cantos folclóricos. E aí, nono ano, gostaram do assunto de hoje? A palavra folclore não vai ter mais associada a lendas, e sim a outros tipos de coisa, principalmente a cultura de um povo ou determinada região. Bom, eu fico por aqui e até a próxima. Tchau!